Mateus 5, queridos, vocês sabem bem que temos aí agora, desde semana passada, caminhado nas bem-aventuranças, então agora chegamos no verso de número 5, eu acho que também temos aí projetado. Vamos fazer juntos, queridos, a leitura dessa palavra, desse verso da palavra do Senhor? Leiamos. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Amém, queridos. Nos nossos dias é muito comum nós ouvirmos um tipo de discurso, o discurso de que nós devemos agora buscar forças no nosso interior, de que a força para superar os obstáculos, para resolver os problemas, virá agora de dentro de nós mesmos. Até muitos filmes, seriados, músicas, têm aí abordado essa questão com uma certa relativa recorrência. Pessoas se interessando até por tratamentos, filosofias, expressões religiosas, para agora olharem para dentro de si mesmas, e não só para exatamente identificar os problemas, mas também para agora buscar os recursos necessários para resolvê-los. Como se agora no nosso interior fosse ao mesmo tempo o lugar onde nascem as dificuldades, mas também o lugar para agora resolvermos essas questões. E em contraste a tudo isso, queridos, está agora aqui o Senhor Jesus. Ele já nos apresentou a primeira e a segunda bem-aventuranças. Nelas, então, aqui o indivíduo olhou para dentro de si e, na verdade, ficou agora horrorizado com aquilo que ele viu. Ele percebe-se alguém pecador e agora então ele chora pelo seu próprio pecado. E o que Jesus nos diz, queridos, portanto, é muito diferente desse discurso do mundo. Olhar para o nosso eu, olhar para o nosso ego, não acarretará em uma agora solução de problemas, mas provavelmente nos encherá de maior tristeza por vermos realmente quem nós somos. Essa terceira bem-aventurança, queridos, em algumas Bíblias, inclusive, ela é traduzida também como humildes, ao invés de mansos. No contexto em que Jesus fala, tanto ser humilde quanto ser manso, vai tratar aqui da mesma realidade. Nem a mansidão e nem a humildade são, na verdade, qualidades inerentes a nós, seres humanos, mas elas são produzidas pelo próprio Espírito Santo em nós. Só é manso, só é humilde quem é verdadeiramente transformado pelo Senhor. Quem é aquele, queridos, que de fato é agora a habitação do próprio Santo Espírito. Gálatas 5:23 vai nos afirmar que a mansidão, ela é fruto do Espírito. Por isso que não é algo que nós vamos simplesmente agora conseguir produzir por nós mesmos. Ser manso é fruto da graça maravilhosa do Senhor sobre as nossas vidas. Nenhum de nós, por natureza, portanto, queridos, é manso. Para ser manso, primeiro, é preciso que nós sejamos pobres de espírito, humildes de espírito. Por isso que Jesus inicia as bem-aventuranças com bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Uma vez que a pessoa então agora reconhece a sua carência, ela reconhece a sua pobreza, a sua necessidade agora da graça de Deus, ela então chora pelos seus pecados, por justamente não conseguir ser aquilo que Deus deseja que ela seja. E assim, a segunda bem-aventurança é para esses, queridos, que choram pelos seus pecados, porque serão consolados. E consolados porque, uma vez que se achegam a Deus com arrependimento, com fé, elas recebem agora o acolhimento de Deus através do perdão. E também recebem, queridos, o poder para agora não mais viverem pecando. E é importante falarmos que nem a mansidão e nem a humildade, queridos, são demonstrações de fraqueza, como por vezes o mundo advoga. Jesus aqui também não está falando de pessoas aí tímidas, como se humildade fosse agora um sinônimo de timidez. A ideia de Jesus aqui, nessa bem-aventurança, na verdade, é uma ideia até muito interessante. A palavra no grego para manso é a mesma utilizada para o controle de animais selvagens.
Quando nós falamos ali que um cavalo foi amansado, é a ideia então de controlar aquilo que há nesse cavalo de selvagem. Com isso, mansidão não era exatamente ser alguém então quietinho, mas na verdade alguém agora com o poder de controlar o seu próprio temperamento. É ter domínio sobre aquele cavalo selvagem que há dentro de cada um de nós. Podemos ser ao mesmo tempo enérgicos e mansos, queridos. Quando o nosso ego fala mais alto, desejando que tudo saia do nosso jeito, a nossa tendência então é de pecar. Mas com o nosso ego controlado, nós agora podemos conviver melhor, inclusive, com as pessoas à nossa volta. John MacArthur, ele comentando essa bem-aventurança, ele afirma que mansidão não significa impotência, mas sim domínio próprio. Provérbios 25, 28 nos diz assim: como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. E em Provérbios 16, agora no verso 32, nós lemos: melhor é um longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Essa bem-aventurança aqui, queridos, ela é uma clara alusão ao Salmo 37, nos versos 1 e 2, e ali também no final dos versos 8 a 11, nós temos aí na nossa projeção, veja comigo, diz o texto de Salmo 37, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar e não o acharás, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Esse salmo, queridos, ele nos fala da pessoa agora que se ira ao perceber que aqueles que agem de má índole, ainda assim, por vezes, saem vitoriosos. Mas a orientação de Deus é para que se tenha calma, mansidão, paciência, confiando na sua maravilhosa providência. Percebemos então que a mansidão, ela é uma virtude que está muito ligada aos nossos relacionamentos, à forma como nós convivemos uns com os outros. O manso é aquele que agora opta por não se defender atacando o outro. Mas veja, essa postura, ela só é adotada porque ele conhece o Senhor e sabe que o Senhor é o dono, sim, é aquele que detém a vingança. O manso, ele não fica lutando pelo que é seu o tempo todo, porque ele sabe que não tem méritos. Ele se enxerga e percebe-se agora alguém pecador. E então com isso ele chora pela sua pecaminosidade, o que o leva agora a ser alguém manso, alguém humilde, em relação também aos outros. E a Bíblia, queridos, ela vai nos fornecer aqui alguns exemplos de pessoas que tiveram essa postura, uma postura mansa. Abraão, por exemplo, em toda a história de Abraão, nós não encontramos nada que fale que Abraão era alguém ali quieto, que era alguém pouco ativo. Pelo contrário, Abraão era o tipo de pessoa que inclusive iria até para a guerra, se fosse necessário, para libertar ali o seu sobrinho Ló. Ele teve coragem de oferecer o seu próprio filho ali em sacrifício, era alguém respeitado pelo povo. Mesmo assim, em certa ocasião, quando eles estavam ali escolhendo a terra para morar, ele permite que o seu sobrinho então tenha ali a primazia daquela escolha. Outro exemplo é de José. Ninguém passa, queridos, a ocupar aquela posição, segunda posição de destaque no Egito, se ela não for uma pessoa com iniciativa, capaz ali de administrar, de coordenar equipes. Provavelmente José não era uma pessoa acanhada, uma pessoa contida.
Ou seja, ele não se enquadra nessa imagem que nós temos de um indivíduo manso, que fala baixo, talvez pacato. José demonstrou mansidão em perdoar os seus inimigos, sem nem mesmo exigir qualquer coisa em troca. Ele não retribuiu, queridos, o mal com o mal, mas o mal com o bem. Outro grande exemplo é o de Moisés. Números 12, verso 3, nos diz assim: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Mesmo assim, queridos, nós sabemos que ao longo da sua história, em algumas ocasiões, Moisés fica inclusive irado. Em outros momentos ele se mostra alguém ousado, como por exemplo, quando ele foi ali interceder pelo povo diante de Faraó. O manso, ele não é necessariamente aquele que não se ira, mas é aquele, queridos, que sabe se irar por questões justas e não pelo seu próprio senso de justiça. E Números 12 conta que tanto Arão quanto Miriam, irmãos de Moisés, eles foram reclamar com Deus sobre os privilégios que o seu irmão recebia e que eles não desfrutavam. E lá em Números 12, dos versos 4 a 9, nós lemos assim: logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. Miriam, queridos, a partir daquele momento, ela agora encontra-se com lepra, mas olha o que diz o verso de número 13. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Moisés roga que o Senhor cure a sua irmã ali, com aquela enfermidade. Isso já nos deixa claro o coração de Moisés. Quando ferido, ele não revidava o mal com o mal, mas revidava o mal com o bem. Isso é mansidão. Mas o melhor de todos os exemplos, queridos, é sem dúvida daquele que dizia ser manso e humilde de coração. Mateus 11, 28 a 30 nos diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, queridos, é o maior e melhor exemplo para nós. Ele é aquele, queridos, que se irou e não pecou. Ele defendeu a glória do Pai ali, naquele templo, derrubando aquelas mesas daqueles cambistas, mas quando atacado, ele não se defendeu. Pedro, inclusive, escreve sobre isso em 1 Pedro 2, de 20 a 23, assim: pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus, porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Jesus, queridos, nós sabemos bem, é Deus, e Ele poderia retribuir a injustiça com ameaças, com fúria, com fogo dos céus, com uma legião de anjos, mas nada disso Ele fez. Ele nos deu o exemplo agora de como nos portarmos diante das injustiças.
E essa postura de Cristo, queridos, frustrou profundamente aqueles judeus que o ouviram. Os judeus, queridos, sabemos bem, eles eram dominados pelo Império Romano. E os fariseus, eles tinham uma determinada expectativa, inclusive, de que o Senhor os libertaria daquele poderio com força, restaurando então ali aquele reino físico, aquele estado teocrático para Israel. Já os zelotes, eles queriam agora uma confrontação, queriam guerra mesmo com Roma e libertar Israel ali daquele jugo, inclusive, se fosse preciso, pelo derramamento de sangue. Todos tinham, queridos, uma expectativa sobre a pessoa de Cristo. E Jesus vem e frustra todos esses grupos. E até hoje, queridos, isso ocorre. Pessoas que são aí orientadas desde cedo que, não, as coisas não podem ficar por isso mesmo, nada disso. Nós não podemos levar o desaforo para casa. E o que nós percebemos com Jesus é que antes de buscarmos os nossos direitos, devemos agora olhar para o lado, olhar para o direito do outro. Jesus nos ensina aqui que não é só a minha própria pessoa que eu devo agradar, que eu devo atender, mas também a pessoa do outro. O manso, queridos, considera o outro, inclusive, superior a ela mesma. Filipenses 2, versos 3 e 4, apóstolo Paulo vai nos escrever assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros, o quê? Superiores a quem? A si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é de quem? Dos outros. Foi assim, queridos, que Jesus passou os seus dias aqui entre nós, com um olhar de amor para aqueles que estavam à sua volta. Não importava para Jesus o status social, os bens que aquela pessoa tinha, os recursos, mansidão, humildade, tudo isso é fruto de um coração que agora enxerga o outro e não fica tão somente olhando para si mesmo. E nós, queridos, quando compreendemos então essa verdadeira mansidão bíblica, nós seremos agora capazes de entender que o Senhor nos pôs agora como gerentes da sua criação. Gênesis 1, 28 nos diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Sendo Ele o dono de tudo, Ele agora nos entrega as chaves e nos diz para agora gerenciarmos tudo isso para Ele. Não foi por mérito, queridos, que nós recebemos essa incumbência, mas simplesmente pela graça. É um privilégio nosso agora gerenciar essa criação maravilhosa do nosso Deus. E com o pecado nós acabamos nos esquecendo disso, e assim então nós buscamos agora conquistar as coisas pela nossa própria força, pelo nosso próprio esforço. Colocamos o ser humano como se fosse o próprio Criador do universo e não como gerente. Cristo, queridos, é o dono dessa terra. Ele é quem, de fato, sujeita tudo debaixo do seu próprio domínio. E se Apocalipse nos diz, queridos, que nós somos então constituídos sacerdotes, reis para reinar sobre a terra, é porque Cristo conquistou a autoridade sobre a terra e nos comprou com o seu próprio sangue para agora com Ele reinarmos. A conquista é dele. Já para nós, a terra ela não é uma conquista, mas ela é uma herança. Somos herdeiros do que Deus nos concede, porque Cristo já conquistou por nós. Por isso que nós não precisamos nos preocupar com o futuro, nos preocupar com o amanhã, uma vez que Deus já tem essa terra reservada para aqueles que lhe pertencem. E um grande perigo, queridos, contra a mansidão é o orgulho. Ele é terrível porque acaba por esconder o nosso testemunho. Nos faz, por vezes, aparecer mais, inclusive, do que a mensagem do Evangelho que nós pregamos.
O Senhor, Ele quer mensageiros humildes, Ele quer mensageiros mansos. Jesus diz que felizes são os mansos, porque Ele deseja agora um grupo de embaixadores que não sejam soberbos, autocentrados, egocêntricos. Importa que Cristo cresça e que nós diminuamos. O manso, então, é aquele que, na hora de receber uma honraria, ele inclusive some, ele se esconde. Se nos entregarmos ao orgulho, à prepotência, à arrogância, nós podemos gerar graves problemas, pecados, inclusive no meio da igreja. Não podemos, queridos, nos contentar em sermos assim. Ninguém, na verdade, é obrigado a nos aceitar dessa forma, orgulhosos, egocêntricos, soberbos. Se o nosso modo de vida contradiz o padrão aqui das bem-aventuranças de Cristo, precisamos mudar isso. Se somos autocentrados, precisamos ser agora transformados pelo Senhor. Lloyd Jones, ele afirma que é comum admitirmos o nosso pecado diante do Senhor, mas não gostamos que outros nos chamem de pecadores e denunciem as nossas falhas. É muito bonita, queridos, a ideia de agora nos achegarmos a Deus e confessarmos: ah, Senhor, eu sou um pecador, ah, Senhor, eu tenho falhado. Porém, se alguém vem e nos confronta com o nosso pecado, a nossa reação é logo uma reação de defesa. Não, veja lá como você vai falar comigo. Isso é hipocrisia, queridos. E a mansidão de Cristo é justamente o oposto disso. O manso é aquele que não precisa revidar, justamente porque sabe quem ele é. Ele já viu a sua pobreza espiritual, já chorou pelos seus pecados, e agora ele desenvolve a capacidade de não revidar, de não se defender atacando. Concluindo, queridos, retornando ali ao que falamos no início, o que encontraremos se olharmos para dentro de nós mesmos? Quem sabe um coração com pecados ocultos? Quem sabe um coração com pecados ali de estimação, guardados ali, quem sabe num armário, que nós não desejamos que ninguém os acesse, que ninguém os incomode? Quem sabe você tem dificuldade em confiar no Senhor e por isso você se desgasta, você explode, tenta dar o seu jeito nas suas situações. O manso, o bem-aventurado, ele tem a perspectiva de que, mesmo não tendo nada, ele tem tudo. 2 Coríntios 6, 4 e 10 vai nos dizer: pelo contrário, em tudo recomendamo-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias. E aí o verso 10: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Nada tendo, mas possuindo tudo. Que palavra maravilhosa. Essa é a essência da mansidão. E é o descanso agora do crente em Cristo Jesus. O crente, ele sabe o que o Senhor já tem reservado para ele. E por isso ele não se angustia, não deixa a ansiedade falar mais alto no seu coração. Nós já somos herdeiros dessa terra e reinaremos por toda a eternidade com o Senhor Jesus. Que o Senhor, queridos, nos abençoe e nos dê esse coração, como o de Cristo, um coração manso e humilde. Amém? Vamos orar, queridos. Você vai ter aí um tempo de oração silenciosa e você vai, com o Senhor, colocar aquilo que, quem sabe, falou um pouco mais alto ao seu coração. Quem sabe você tem vivido os seus dias numa perspectiva onde as coisas dependam tão somente da sua pessoa, onde as coisas, de fato,
dependam tão somente do seu esforço, do seu intelecto. E quando, por vezes, as coisas não saem do seu jeito, você explode, você estoura, você se enfurece. Quem sabe você é alguém que tem lidado com sentimentos de ira. Quem sabe você se encontra num lar onde os gritos, explosões são comuns. E quem sabe pecados aí dentro, tão íntimos, ainda não vieram para fora. Você, quem sabe, ainda não reconheceu a sua pobreza diante do Senhor. Você ainda não chorou diante do nosso Deus. Quero te dizer que ainda é oportunidade, ainda é possível, que você ainda pode sim, de coração sincero, rogar pelo arrependimento, pelo consolo, pelo perdão, porque esse nosso Deus é o Deus que sim, pode perdoar. Não há falta, não há culpa tão grande que o Senhor não possa verdadeiramente tratar e perdoar. Aproveite esse tempo, querido. Querido Deus, como teu povo, como tua igreja aqui nesse lugar reunida, rogamos, Deus, por um coração manso, por um coração humilde, um coração, Deus, semelhante ao de Cristo Jesus, que quando vilipendiado, que quando humilhado, não revidava, mas pelo contrário, se colocava disponível nas tuas mãos, Senhor. Ó Deus, que desafio para nós é esse, como igreja, sermos mansos, humildes, diante de tantas questões, tantas circunstâncias que temos visto por aí afora. Sabemos, Senhor, que nós temos um compromisso com o Senhor, um testemunho, Pai, a dar. Ó Deus, trate, Pai, aqueles corações que se colocaram aqui espiritualmente de joelhos, Deus, diante do Senhor. Ó Pai, quantas vezes o trânsito tira a nossa paz e o nosso sossego, quantas vezes os nossos relacionamentos com pessoas próximas, Deus, nos chegam e de alguma maneira roubam, Deus, momentos de paz e de tranquilidade, e nós vamos nos enfurecendo, e nós vamos nos enchendo de justiça própria, e nós vamos, Deus, inflando o nosso ego. Ó Senhor, tende piedade de nós. Rogamos para que o Senhor venha e faça a sua maravilhosa obra em nós. Se há aqui pecados ocultos, Pai, que o Senhor trate e que verdadeiramente limpe esses corações, Senhor. E que sejamos uma igreja mansa, humilde, alegre, reverente, disposta a pregar da Tua palavra, do Teu Evangelho, com amor, porque sabemos aquilo que já nos está preparado, não por nossos méritos, mas tão somente pela obra de Cristo. Somos com Ele herdeiros, Pai. Que alegria é sabermos disso, que somos o Seu povo. Ó Deus, nos dê um domingo abençoado e uma semana, Deus, debaixo da Tua graça, do Teu consolo e do Teu amor. É o que nós te pedimos em Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém.